Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem titular absoluto perto de voltar. Vou te contar essa história. E os números impressionantes das lesões em 2025. Por isso que algo precisou ser feito. Também tem uma mudança no tabuleiro aí nos bastidores que eu preciso te contar. Rapaziada, o Corinthians se reapresentou, vocês sabem, ainda na terça-feira. Segue treinando normalmente, recuperando jogadores para o jogo contra o Sport no próximo domingo. E aí eu falava pra vocês que dos jogadores que machucados, lesionados, né? Carrilho, bom, esse vai demorar pra voltar, né? Mas Garro, Memphis, esses nem trabalharam no campo. O Raniel e o Charles, eles apareceram no campo, mas ainda numa espécie de transição. E que dificilmente eles estariam à disposição no domingo. Isso se modificou, tá? Porque é o que eu falava para vocês, inclusive, no vídeo. Vamos aguardar o desenrolar da semana, porque às vezes, né, a recuperação vai acelerando e aí... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Timão. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho, né, do Corinthians, da preparação do nosso time aí para o jogo contra o Sport. O Corinthians acabou se reapresentando na terça-feira, está preparando para enfrentar o pior time do Campeonato Brasileiro, que é o Sport Recife, tem apenas 11 pontos. Então, Corinthians vai enfrentar lá, né, em Recife. O Sport acabou aí no último jogo vencendo o Grêmio em Porto Alegre. Então, apesar de estar muito mal no Campeonato Brasileiro, não tem time bobo e não pode vacilar. A novidade desse jogo deve ser aí a volta do Raniel no meio campo. Está fazendo muita falta, né? Raniel é um jogador extraordinário, espetacular. Então o Raniel provavelmente ele esteja em campo no domingo, né? Porque a recuperação do atleta está sendo muito acelerada. Lembrando que o Sport é o pior time do Brasileirão, né? Mas, como eu disse antes, não pode jogar com o corpo mole, senão o Corinthians perde o jogo em Recife. Se o Timão vencer o Sport no domingo, será aí 2 vitórias fora de casa consecutiva e o Corinthians pode embalar no Brasileirão. O Corinthians tá bem na Copa do Brasil? Tá muito bem. Na Copa do Brasil, Dorival conseguiu equacionar essa equipe, jogar agrupado. O Corinthians não perdeu nenhum jogo, ganhou todos os jogos na Copa do Brasil e também não sofreu nenhum gol. No Brasileirão, o Corinthians tem 29 pontos, então está na parte intermediária da tabela. Não está na parte de Libertadores, mas também não está na parte de rebaixamento, né? O técnico Dorival Júnior não terá no próximo jogo Memphis Depay, Rodrigo Garro, Carrillo, Martínez é dúvida. Martínez é dúvida, que Martínez já está treinando, mas ainda não tem um preparo físico. Lembrando que o jogador acabou passando por uma cirurgia, né? E o Memphis Depay, Rodrigo Garro e Carrillo, ambos estão entregues ao departamento médico. O atacante de 18 anos, revelação do Timão, Guinegão, está suspenso, é outro que Dorival não poderá contar. Então o Corinthians tem alguns desfalques importantes, mas não pode dar mole. Eu acho que assim, o Sport é um time para recuperar outros times. Porque se tem um time que não está bem, é o Sport. Então o Corinthians precisa tirar proveito disso, ir para cima do Sport e vencer o jogo. Não pode fazer como o Grêmio fez. Deu mole, o Sport foi lá e venceu o jogo. Então o Corinthians tem que tomar cuidado, porque Memphis Depay não está no ataque, Guinegão não está no ataque. Então o Corinthians fica com um ataque fragilizado, com Romero. Acredito eu que
quem será o titular desse ataque será Yuri Alberto. Yuri Alberto volta ao time titular, porque se o Memphis está fora, Guinegão está suspenso, com certeza Yuri Alberto será o titular. Falando em jovens, né, que eu falei no Guinegão, né, Guinegão e André Luiz, eles foram promovidos ao time titular. O Guinegão já tem alguns jogos com a camisa do Corinthians. E o André Luiz, ele acabou estreando no time principal contra o Fluminense, onde o Timão acabou vencendo o jogo, né? E são dois jogadores que tem muitos comentários, né, muitas especulações, dizendo que estão na mira de time europeus. Dizem que o Sport de Portugal, né, e o Porto estão interessados no André Luiz. Ainda não há uma proposta, mas eles estão aí estudando a possibilidade de oficializar essa proposta. Lembrando que há uma multa de 100 milhões de euros, né, para os clubes internacionais. Cara, você sabe que essa multa de 100 milhões de euros é apenas para inglês ver, né? Todos sabem disso. Ninguém, nem o jogador do Brasil saiu aqui com esse valor. O Estevão, que é muito mais jogador do que o Gui e o André Luiz, saiu por 45 milhões de euros. Então, assim, isso é conversa para inglês ver. Claro, né? Coloca a multa só para valorizar o atleta, mas se chegar outras propostas, o Corinthians vai estudar sim, né? Quanto mais espaço os dois jovens estão tendo no Corinthians, mais visibilidade eles estão ganhando. André Luiz está aí sendo monitorado, né, por clubes, vários clubes. E o Guinegão está sendo monitorado por times dos Emirados Árabes, né? E Guinegão tem um sonho de ir para o futebol inglês e não para o futebol árabe. Porém, tem times muito fortes no Emirados Árabes. Exemplo, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, o Al Ahly, né? São times fortíssimos. Sinceramente, na minha opinião, pode os times europeus ter mais visibilidade. Mas para ganhar dinheiro no futebol, os times árabes pagam muito bem e pagam mais até que os times europeus. Então o Corinthians, se encontrar em 25 a 30 bilhões de euros, vende sim o Guinegão, e o Timão está endividado e precisa de arrumar dinheiro, né? E diz que a proposta aí para esses jogadores já são de 15 a 18 milhões de euros. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians deveria vender o André Luiz, o Guinegão, para fazer um fluxo de caixa ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like, deixa também a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.